Voltei com a nossa aula de ciências. Pega o livro de ciências, coloca na página 104. Página 104, vamos fazer a correção das atividades sobre a classe dos animais vertebrados. Isso, animais vertebrados. Então, nós já sabemos que os animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral, crânio, tá? E possui também uma classe aí de animais vertebrados, que é a classe dos mamíferos, anfíbios, répteis, peixes e aves. Então, página 104, número 1. Observa a imagem abaixo dos restos de um animal morto e encontrado e responda. Então, aqui nós temos, né, um esqueleto de uma cobra. Por que esse animal é considerado vertebrado? Porque possui um esqueleto constituído por um crânio e uma coluna vertebral. Certinho? Ok? Então, esta imagem aqui representa um esqueleto e representa aqui o crânio e nós temos a coluna vertebral. Por isso que é considerado um animal vertebrado. A qual grupo esse animal pertence? A cobra faz parte do grupo de répteis. Ao grupo de répteis, tá? Cite algumas características do grupo que pertence o animal acima. Quais são as características dos répteis, tá? Então, tem o corpo coberto por placas duras ou escamas e respiram pelos pulmões. Certinho aí? Então, essas são as características dos répteis. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, reescreva as frases erradas, corrigindo-as. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados. Por quê? Porque eles possuem uma coluna vertebral e possuem um crânio. Então, essa frase está verdadeira. Os anfíbios vivem uma parte de sua vida na água. É o caso do sapo. Então, o sapo, ele nasce girino, tá? E ele fica um determinado tempo dentro da água. Na medida que ele vai se desenvolvendo, ele passa a viver na terra devido a um processo chamado de metamorfose. Então, por enquanto, essas duas primeiras aqui são verdadeiras. Só possui penas as aves capazes de voar? Não, falsa, né? Então, vamos reescrever aqui, corrigindo esta frase. Todas as aves possuem penas. Então, todas as aves têm penas. A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos? Tem um aí que não é mamífero. Qual que não é mamífero? O tubarão. O tubarão tá aí de intruso. Então, a baleia e o golfinho são exemplos de mamíferos aquáticos.
Certinho? Beleza aí? Bom, vamos para a próxima página. Página 105. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Então, geralmente o corpo dele é coberto por escama. Movimento-me com auxílio de nadadeiras, olha só. Já tem uma dica melhorzinha aí. Retira o oxigênio da água para viver. Que animal sou eu? Nós estamos falando do peixe, tá? É o peixe. Um peixe. 4. Observa as ilustrações e faça a correspondência correta. 1 para mamíferos, 2 para aves, 3 para peixes, 4 para anfíbios e 5 para répteis. O cachorro, ele é o quê? O cachorro é mamífero? Sim, o cachorro é mamífero. Por quê? Porque ele mama quando pequeno, tá? Então, todo filhotinho de cachorro mama. Então, ele é considerado mamífero, porque mama. A serpente é uma cobra. Qual grupo que ela está aqui? A serpente é um réptil, isso mesmo. Então, ela está no grupo dos répteis. Número 5 aqui. A coruja é uma ave. Ela voa, possui penas, tem bico. Então, número 2 aqui. A rã é anfíbio, tá? Anfíbio passa também pelo processo da metamorfose. Número 4, a rã. E o tubarão é um peixe, tá? Tubarão, ele é considerado um tipo de peixe. Número 3, isso, tubarão 3. Número 5, de acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. O que está acontecendo na imagem? Então, a gente está vendo aqui, ó, os ovinhos, o girino foi crescendo, transformou-se num sapo, tá? Então, aqui está acontecendo o quê? Um processo de metamorfose, tá? Neste réptil, tá? Neste réptil não, né? Neste anfíbio, ele é do grupo dos anfíbios, o sapo, tá? Vamos lá, então. O animal está passando por um processo de transformação chamado de metamorfose. Então, esse é o processo, né, que o grupo dos anfíbios passam, como é o caso aqui do sapo. Certinho? Então, primeiro, bota lá seus ovinhos dentro da água, vai se desenvolver, ele vai virar girino e depois ele se transforma num sapo. Aí ele sai da água e vai viver na terra. Qual grupo de animais possui essas características? É a classe dos anfíbios. Anfíbios, tá bom? Então, são os anfíbios que têm essas características do processo de metamorfose. Certinho? Bom, feita a correção, vamos agora para a próxima página. Página 106. Na página 106, nós vamos continuar aí falando sobre animais.
Só que agora nós vamos falar dos animais invertebrados. Então, a gente falou um pouco dos animais vertebrados, falou dos grupos que tem dentro dos animais vertebrados, e agora nós vamos falar dos invertebrados. Se animais vertebrados possuem coluna vertebral e crânio, quer dizer que os invertebrados não possuem, não têm. Vamos fazer a leitura? Os animais invertebrados são os que não possuem crânio nem coluna vertebral. Quer dizer que eles não têm esqueleto. Os animais invertebrados não possuem esqueleto. Assim como os vertebrados, dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em terrestres. Então, nós também temos os animais invertebrados que vivem na terra e temos os animais invertebrados que vivem na água. Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole e protegido por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados de diferentes formas e tamanhos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desses animais invertebrados, como a barata. Barata dá uma sensação assim na gente ruim, né? Quando a gente tem que matar uma barata e quando a gente vê a barata, a gente se assusta. Nós temos aqui um mosquito. Aqui nós temos a minhoca. Nós temos aqui o caracol e nós temos aqui a estrela do mar. Esses animais aqui, eles são invertebrados, eles não têm crânio e eles também não têm coluna vertebral, quer dizer que eles não possuem um esqueleto. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma estrutura externa, exoesqueleto, como a lagosta, o camarão e a barata, mas não é esqueleto, tá, gente? Não é osso. É uma cobertura dura, é como se fosse uma placa dura, tá? Há os que têm o corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas, como as ostras, os mariscos e o caracol, tá? Então, eles têm, em alguma parte do corpo deles, uma superfície dura, tá? Então, essa parte externa aí é uma superfície mais dura, tipo uma capinha, mas não possui ossos. Bom, aqui eu tenho o exemplo de crustáceos, tá? Então, os crustáceos são quem? São a lagosta, então eu tenho aqui a lagosta, eu tenho o caranguejo, eu tenho o camarão e eu tenho o siri. Então, nós chamamos o grupo de crustáceo, assim como nos animais vertebrados. Nós temos o grupo de mamíferos, anfíbios e assim. Aqui a gente também tem um grupo. E aqui nós temos os crustáceos. Esses animais aqui são animais marinhos, tá? Então, eles vivem no mar e são animais que nós nos alimentamos dele, tá? Então, eu acredito que o que mais a gente come aqui, né, no nosso estado é o camarão, né? Então, o camarão, eu acredito que é um prato, né, que todos nós comemos. Agora, a lagosta, o caranguejo e o siri, né, são pratos mais, assim, requintados, né? E assim, são pratos que a gente não tem costume, às vezes, de comer no nosso dia a dia, tá? Então, geralmente, quando a gente vai no restaurante, que a gente come esses pratos aí, da lagosta, caranguejo, siri, né? Pode ser que tenha alguma mamãe aí, ou papai, né? Alguém da família que come isso aí cotidianamente. E as pessoas também que moram lá na região do Nordeste costumam também comer mais esse tipo de comida. Então, lá
é normal comer, né, a lagosta, o caranguejo, o siri e o camarão todos os dias, né, como o arroz e o feijão aqui. Então, lá, isso está dentro do normal comer lá, tá? Então, esse aí é o grupo dos crustáceos. Crustáceos que faz parte aí, né, dos animais invertebrados. Como falou, eles possuem aí uma casquinha dura, tá? Aqui eu também tenho, tá, um outro grupo aí de animais invertebrados, que são os aracnídeos, tá? Então, os aracnídeos são as aranhas, tá? Elas também são consideradas animais invertebrados. Nós também temos aqui o escorpião, também é um aracnídeo, tá? Página 107, nós temos aqui alguns animais invertebrados que vivem na terra. Então, nós temos aqui a borboleta, a aranha, o caracol e o tatuzinho de quintal. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, ou embaixo de pedras, como o tatuzinho de quintal. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam, como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, gafanhotos e os mosquitos. Este pertence ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Então, eu tenho aí um outro grupo de invertebrados, que são os insetos, tá? Então, aqui eu tenho vários insetos que voam, tá? Como a borboleta, o mosquito, tá? O besouro, tá? A joania. Então, são insetos que voam. Página 108. Nós temos aqui outros tipos de invertebrados que vivem na água. Então, a gente viu ali um grupo de invertebrados que vivem na terra. Agora, vamos ver um grupo de invertebrados que vivem na água. Então, muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Elas podem viver nadando, flutuando, no fundo dos oceanos ou fixo a um substrato, como os que vivem presos em rochas. Ele trouxe aqui o exemplo da estrela do mar. As estrelas do mar vivem no fundo dos oceanos e se locomovem arrastando seu corpo. É considerada um invertebrado. Tem pessoas que se alimentam da estrela do mar, tá? Esponja do mar. As esponjas não se locomovem, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. Então, aqui nós temos a imagem, tá, da esponja do mar, que também se alimenta de peixes, tá? É o formato dela aí. A lula. As lulas podem nadar nas profundezas ou próximo à superfície, à procura de animais que lhes servem de alimento. Também é um animal invertebrado marítimo. Aqui é um prato da lula, né? Ela fritinha para comer, né? Então, tem muita gente que gosta de comer a lula. Continuando aqui no livro. Você sabia que muitos dos invertebrados que vivem na água são usados na alimentação em todo o mundo? A maioria desses animais são classificados como crustáceos.
E os mais conhecidos são os caranguejos, camarões, siris e lagostas. São invertebrados dotados de uma carapaça protetora rígida. Alguns invertebrados podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como, por exemplo, o Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus que causam doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya. Então, esse mosquitinho aqui, ele já é bem conhecido nosso, né? Porque a gente já trabalhou ele, né? Tanto na disciplina de ética também a gente viu falando aí da questão do mosquito, na disciplina de ciências também a gente já falou sobre ele, tá? Que ele também é um invertebrado, infelizmente causa malefícios ao homem, porque ele transmite aí esse vírus, essa doença terrível aí, tá? Que já matou muita gente, infelizmente. E como a gente falou também aqui, né, que muito dos crustáceos, que é um grupo de animais invertebrados, vai para as nossas mesas, tá? Então, tem muita gente que come polvo, que come esponja, estrela, ostra, lagosta, tá? Tem muita gente que come isso, né? Além do camarão, que é mais conhecido, caranguejo, lagosta, siri. Então, vocês viram aqui, né, alguns animais invertebrados, tá? Que não possuem coluna vertebral, não possuem esqueleto, não possuem um crânio. E tem animais invertebrados, né, que nós nos alimentamos, e tem animais invertebrados que é apenas para enfeitar aí os nossos jardins, como as borboletas, tá? Ou também são animais, né, que traz algum malefício ao ser humano. Temos que tomar muito cuidado, tá bom? Com alguns animais, como os aracnídeos, isso mesmo. Bom, vamos agora para as atividades. Vocês irão responder a página 109. Isso, página 109. Vocês irão responder somente esta página, tá? Que vocês irão responder em casa, beleza? Então, terminamos aqui então a nossa aula de ciências. Foi rapidinho, né? Sobre animais invertebrados. Agora, nós vamos para a nossa aula de matemática. Isso mesmo, livro de matemática em mãos para a correção.